Índice Ibovespa ou índice de small caps? São dois universos totalmente diferentes da nossa bolsa e que prometem ótimos retornos ao longo do tempo, no longo prazo. Mas a pergunta que fica, no atual momento, hoje, qual que é a melhor opção para investir o seu dinheiro? Meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e no vídeo de hoje eu vou mostrar as principais características, as principais diferenças de cada índice e também vou fazer um comparativo em diferentes janelas de tempo para a gente entender o que espera da gente daqui para frente. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fique comigo até o final do vídeo. Bom, antes de responder essa dúvida, a gente precisa entender o que é o Ibovespa e o que é o índice de small caps. O índice Ibovespa, a metodologia de cálculo dele mudou ao longo dos últimos anos, tá? Mas ele compõe basicamente as maiores e mais líquidas empresas da Bolsa Brasileira. Não significa que são as melhores, né? Inclusive ele é um índice muito concentrado, mas são as maiores empresas e que mais negociam, que tem um volume de negociação maior. E o índice de small caps, ele pega aqueles 15% que ficou de fora do índice Ibovespa, que está de fora dos 85% mais líquido. Então são empresas menores, é um índice mais diversificado, e ali tem empresas de tudo que é setor diferente, mas com uma capitalização, um valor de mercado menor. Para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar a composição dos índices. Bom, aqui como vocês podem ver, estou começando pelo índice Ibovespa. A gente pode ver as empresas que compõem o índice. São no total, aqui embaixo tem o total, são 80 empresas diferentes em 10 setores. O problema do Ibovespa, na minha opinião, é que ele tem uma concentração muito grande, né? Então pega a maior posição hoje é Vale, com cerca de 11% do índice, depois vem Banco Itaú com 8%, depois vem Petro. A Petrobras aqui tem a ação ordinária e a preferencial, tá? Isso também é um outro problema do índice. Se as dois papéis se configuram dentro dos critérios de liquidez e de volume negociado, entram dois papéis da mesma empresa, né? Então, tem mais de 10% só em Petrobras. Aqui no site do Status Invest que eu estou usando, tem uma diferenciação interessante aqui que a gente pode clicar aqui em cima por setor e dele mostra a composição do setor. Essa é a minha principal crítica para o Ibovespa, ele é um índice muito concentrado. Então, pega aqui 22% financeiro. Então, lá Itaú, Bradesco, Itaúsa, BTG, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Só essas poucas empresas aqui do segmento financeiro já representa mais de 22% do índice. Depois, ele também é muito concentrado em commodities. Pega aqui petróleo, gás, mais 15%. Aí depois, utilidade pública, energia elétrica, 12% do índice. Então, ele é um índice muito concentrado. Vamos olhar agora o índice de small caps. O índice de small caps ele já tem uma diversificação muito maior. Então, a gente pode ver aqui lojas Renner, Açaí, Allos, né? Você já vê que são segmentos distintos também. Ó, aqui só para ver o total de empresas aqui no final, são 112 empresas distintas em 9 setores diferentes. Vamos ver aqui a segmentação, aqui a diversificação por setor também. Não tem um setor tão representativo quanto o financeiro, por exemplo, lá no Ibovespa. O maior setor é o consumo cíclico. Então pega aqui as varejistas, Renner, Asa, Magazine Luiza, C&A, essas empresas que compõem a maior parte do índice. Depois de consumo, temos aqui o consumo cíclico, daí seria construtora, né? Depois tem financeiro, aqui também tem exploração de imóveis, né? Então tem shopping, construtora. Aí aparece também petróleo e gás, né? Então temos aqui Cosan, Brava Energia, Petro Recôncavo, né? Então tem uma diversificação muito maior. Tu vê aqui também o peso das ações é 1, 2%, 0 alguma coisa. Então também por empresa a diversificação é maior, tá? Se a gente botar aqui por papel, o máximo é Renner que tem 5%, depois vem Sendas com 4%, Allos com 3%, né? Então tem uma diversificação maior também por papel. Mas agora vamos para a parte divertida. Vamos comparar no gráfico o que rendeu mais ao longo do tempo. Aqui a gente está na tela o Ibovespa, vou acrescentar aqui o índice Small. Nesse período aqui que a gente está analisando, o índice Small tem o histórico dele de finalzinho de 2009 em diante. De lá para cá, a gente teve períodos que o Small Cap, que é a linha roxa aqui, né, teve uma rentabilidade muito superior, mas ao longo de todo esse tempo, eles estão praticamente empatados, os dois índices, né, tendo até o Ibovespa com uma rentabilidade melhor, 136% no período, contra 116% do Small. Então, a gente pode ver que eles tiveram uma rentabilidade parecida ao longo do tempo, mas o Small com uma volatilidade muito maior. O que nós vamos fazer agora? Vamos olhar janelas de tempo, um mercado de baixa, um mercado de alta, e vamos ver como cada um dos índices se comporta. Agora, Luciano, quais períodos que a gente vai fazer, né? Quais períodos que a gente vai analisar? Eu pensei a gente analisar 3 períodos diferentes. Como todo mundo já sabe, 2008 a gente teve aquela crise do subprime, né? Nossa bolsa aqui sentiu, como as outras bolsas ao redor do mundo, mas em 2009 ela já recuperou, atingindo ali o final de 2009 um topo, e depois de 2010 até 2016 a nossa bolsa ficou em leve queda todo esse período, né? Que foi a época da crise da Dilma, tá? Então foi um bear market, né? Então esse vai ser o primeiro período que eu quero analisar. Depois a gente teve ali em 2016 o impeachment da Dilma, a bolsa entrou num rally de alta,
foi até pré-Covid, iniciozinho de 2020, esse rally de alta. Então ali vai ser um outro período que eu quero analisar. E daí a bolsa caiu bastante no Covid, retomou, fez um topo ali em meados de 21 e de lá para cá também ficou em leve queda como o primeiro período que a gente analisou. Então vou dividir nessas 3 janelas para a gente comparar. Vamos lá, vamos colocar as datas aqui da primeira janela aqui. Aqui, como vocês podem ver no gráfico, os 2 índices foram péssimos no período, né? A gente está falando de uma janela de 6 anos, tá? De 2010 até 2016. O Ibovespa deu menos 41% e o Small deu menos 31%. Comenta aqui embaixo para mim nos comentários se você aguentaria ficar investindo em ações durante uma janela de 6 anos e ver teu patrimônio diminuindo. Mas o Small ele foi menos pior nesse período. Ele caiu 31% contra 41% do Ibov. Vamos olhar agora um outro período. Vamos olhar um período de alta, né? Então a gente tem aqui de meados de 2016 até iniciozinho de 2020, meados de janeiro de 2020, um pouquinho antes da gente ter aquela queda acentuada da Covid-19. Então, assim, o que a gente vê aqui? Esse gráfico aqui é muito interessante, tá? A maior parte do tempo os dois andaram muito juntos, mas no finalzinho ali no ano 2019, a partir da metade do ano, que o mercado entrou numa euforia muito grande, o Small aqui desprendeu bastante do Ibovespa, alcançando nesse período uma rentabilidade de 253% praticamente, contra 181% do Ibovespa, tá? Então, esse ano de 2009 foi um ano que tudo performou bem, qualquer ação que tu tivesse na carteira andou bem, foi um momento de euforia do mercado, e aqui descolou bastante o índice Small. E daqui para frente todo mundo já sabe, né? Então em 2020 teve a pandemia, ambos os índices caíram fortemente, né? Vamos analisar de novo daqui para frente, de meados aqui de junho de 2020 até a data atual. Nesse período, né, o mercado entrou numa baixa, agora que a gente conseguiu superar esse último topo que a gente fez lá em 2021, nesse período o Ibovespa fez apenas 15% de alta contra menos 26% do índice Small Cap. E eu vou fazer uma última análise aqui, se a gente olhar só o início desse ano até agora, o índice Small Cap está recuperando bastante, já está subindo 32% contra 21% do Ibovespa. Vou voltar a tela aqui para mim e para quem chegou até aqui ao final do vídeo, quais são as conclusões que a gente pode tirar disso tudo, de todas essas análises que a gente fez? Primeira conclusão, momentos de bull market, como que a gente está entrando agora. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo lá em fevereiro falando da oportunidade da década e ali eu falava que a nossa bolsa estava muito barata, falei o valuation e falei os triggers que eu acreditava que ela ia subir e de lá para cá, vocês viram ali no gráfico do início do ano para cá, o Small já subiu 30%, o Ibovespa 20%, né? Isso mostra que a gente estava certo ali naquele vídeo. Semana passada eu ainda reforcei, fiz um novo vídeo falando sobre o momento de bull market que a gente está entrando. Então, assim, em momentos de bull market, o Small tende a performar melhor. Não quer dizer, não é uma regra, não é sempre que vai ser assim, né? Naquela janela de 16 até 2020 foi só no final que ele descolou ali para alta, mas agora já está evidente bem desde o início do bull market, uma alta bem forte do Small Cap. E a segunda conclusão e a mais importante é o seguinte, critérios de liquidez do Ibovespa, do Small Cap, não são critérios para a gente definir a nossa carteira de alocação. O principal é a gente ver critérios de qualidade da empresa. Se a empresa está com caixa líquido, está distribuindo bons dividendos, se ela tem um ROI elevado, se ela tem vantagens competitivas de mercado. Essa análise é o que vale na hora de montar uma carteira de ações. E um bom gestor de ações ele vai ganhar tanto do Ibovespa quanto do índice de Small Caps ao longo do tempo. Então, aí fica um convite para quem tem dúvida se a sua carteira de ações está bem montada. Eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode deixar seus dados e alguém da minha equipe entra em contato para fazer uma análise de carteira gratuita. Por hoje é isso, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilhe com o seu amigo. E se vocês têm uma ideia de um próximo vídeo, pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.